Essa segunda-feira gloriosa, após um fim de semana em que estamos todos os presentes respirando. Deixa eu só dar uma arrumada aqui na tela. Boa noite, Madeleine. Você que cumprimentou aí a Auricelli também, boa noite. Compartilhar a tela. Beleza. Estão vendo minha imagem? Sim? Todo mundo? Sim, professor, eu estou vendo. Mas, beleza. Tudo certo com vocês? Pessoal entrando aí, gente que está chegando agora. Eu tenho a discussão para nossa aula aqui hoje, que é privacidade, né, internet das coisas e vigilância. É um assunto importante. E apesar de ser coisas não como o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, mas estamos indo. O negócio é continuar indo, né? E, na verdade, não sei se vocês viram, o negócio tá bem feio, né? Em termos de política. Eu vi agora há pouco, mas eu acho que já é notícia velha, né? Do Estadão. Quer ver? Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Instagram. Vou botar aqui Estadão. Pegando. Aí, isso daqui, ó. Alguém viu isso mais cedo? É bem preocupante isso aqui, né? E aqui eu não tô falando, tá, gente, de quem apoia, quem discorda, quem fala mal, etc. Mas para a situação política do nosso país, né? O presidente ser aconselhado a sair do país para que o presidente da Câmara, né, o Lira, possa sancionar o orçamento e evitar que o presidente cometa crime de responsabilidade, que foi o que levou a ex-presidente Dilma ao impeachment, né? Foi a base legal, né, assim, que foi argumentada nos processos para tirar ela foi isso, né? Então, eu não sei, acho que o nosso momento é bem dramático, né? Com tudo que já está acontecendo, ainda ter aí a possibilidade de um impeachment, a coisa, eu não sei, é preocupante, né, no mínimo. Mas foi só um comentário. Eu li agora, fiquei assustado, assim, não tinha visto isso mais cedo, queria compartilhar com vocês. Para nossa discussão hoje, internet das coisas, privacidade e vigilância, tá? Deixei uns links aqui complementares para vocês. Obviamente, como é um assunto que rende bastante, não vai dar tempo, né, da gente passar por todos os casos aqui, todos os links que eu reuni aqui. Então, convido vocês depois a darem uma olhadinha, tá? Tem muita coisa legal aqui, muita coisa interessante. Por exemplo, como que o Spotify sabe o que você quer ouvir, tá? Enfim, muitas coisas interessantes aqui. E uma outra que é de curiosidade também, já que a gente vai falar de vigilância, é esse site aqui. Vocês devem se lembrar quando teve vazamento de dados, né? Foi no início desse ano, né? Aquele caso que vazaram mais de 200 milhões, né, de dados de brasileiros, inclusive de pessoas já falecidas, né, pelo CPF. Saiu um site, né? Que era Fui Vazado. Aí você colocava seu nome lá, ele via se você tinha tido seus dados vazados ou não. E o STF mandou o site sair do ar, né? Ele mandou o site ser retirado do ar. Aí agora a gente tem essa alternativa aqui, é em inglês, mas não importa.
porque ele é bem mais abrangente também. Você coloca seu e-mail aqui, e aí ele faz um rastreamento na internet inteira para ver se o seu e-mail já caiu em algum vazamento. E o meu, olha só, oh no, né? Vou tentar aquela musiquinha, né? Que já virou meme aí. Deixa eu traduzir aqui para ficar melhor. Eles usam essa expressão, né? Pawned, que significa algo como sacaneado, né? Vazado, passado para trás, né? E deu aqui que o meu e-mail tem 10 violações, né? Aí ele vai colocar todos os serviços onde teve violações, né? O Canva foi que teve violação, teve um vazamento em maio de 2019. Algumas coleções que circulam aí na Deep Web, né? Na internet, que tem um nível de acesso diferente. Outra base de dados aqui, Datacamp, que é um site que eu tenho conta lá, LinkedIn, Tumblr, nem lembrava que eu tinha conta no Tumblr, mas porque tinha, né? Dados meus que estavam lá vazaram. Wattpad, um outro serviço aí de e-books, né? Nitro, nem lembro o que é isso, mas os dados aqui, né? O meu dado estava lá e ele foi comprometido. Então, para quem tiver curiosidade, tá? Deixei o site aqui, ó, aqui no primeiro link, Have I Been Pawned? Você coloca seu e-mail e aí ele diz onde os seus dados já foram vazados aí na internet, tá bom? Só curiosidade para vocês. Boa noite para quem foi chegando aí. Credo, professor, quero. Eu acho que é um medo de todos nós, né? A gente tem informações pessoais vazadas. E, bom, a discussão é justamente essa hoje. Antes de passar a discussão, e aproveitando que agora chegou um pouco mais de pessoas, eu só queria reforçar, eu não sei quem já viu, quem olhou lá no gestor, né, no sistema da Fazan, ou no Moodle, mas eu coloquei as notas de vocês, tá? O prazo venceu na semana passada, fiz aí de madrugada esse negócio, então coloquei tudo isso lá, as notas de vocês já estão todas nos sistemas, tá? Das duas disciplinas. E os feedbacks para a web, a gente já deu, né? À medida que a disciplina foi andando. Algumas pessoas ficaram sem feedback, né? As que postaram depois do prazo, né? E nesses casos, eu vou enviar para vocês, tá bom? Um retorno. Especificamente nessa disciplina, né, de produção multimídia. Para a assessoria, eu deixei os retornos sobre as atividades de vocês, tá bom? E o relatório de notas lá no Moodle. Então depois vocês acessam, tá? Ver se está tudo ok, se vocês conseguiram ver. Se não, não tem problema, a gente olha, eu vejo o que aconteceu, o que pode ter faltado lá, né? Para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Mas assim, tudo está no Moodle, né? O problema vai ser apenas se vocês não conseguirem ver, tá? Se não tiver visível para vocês, tá bom? Professor, eu te passei um e-mail em relação à minha nota. Sim, eu não cheguei a ler, Ana. Qual era a questão lá? A Raine está digitando aqui também. Então depois vocês deem uma olhada, tá? Por favor. Aí, como amanhã é assessoria, a gente tira um tempo amanhã para ver se está tudo ok, tá? Se todo mundo conseguiu ver os retornos e tudo mais. Mas eu estou dando esse aviso para vocês o quanto antes, para vocês terem tempo, né? De dar uma olhada lá, ver se está tudo ok e tal. Certo? Falando especificamente de produção multimídia, a média das notas de vocês foram muito boas, tá? Assim, eu acho que a gente tá... Eliel, estou sem nota em produção? Acho que não, Eliel. Você tem certeza? Vou dar uma olhada lá depois, então. No Moodle só aparece a do release. Agora no portal do aluno tem a das duas disciplinas. Pois é, olha só. O que aparece no portal do aluno é a nota completa, né? Então, no caso, o que vai aparecer lá é a N1. Tudo bem? Só que a N1, em cada uma das nossas disciplinas, ela foi dividida em 2 trabalhos, né? Então, para o caso de produção multimídia, né, a gente tinha a primeira notícia, né, a primeira versão da notícia, que valia 5, e a segunda versão, que valia 5 também. Tudo bem? Então, aí a somatória das duas é que vai dar N1, e essa N1 é o que vai aparecer lá no portal do aluno, tá bom?
Quanto à assessoria, a divisão das notas foi, eu acho que 3 pontos, né, para o release e 7 pontos para análise de caso, né, que foi feita, as duas coisas foram colocadas no Moodle, né. Nos 2 casos, lá no Moodle, eu deixei um comentário com um feedback para as 2 avaliações, tá? Tanto para análise de caso quanto para o release. Para assessoria, a gente vê amanhã o que aconteceu, tá bom? Em produção multimídia, alguém ficou sem nota, alguma coisa ficou faltando, vocês não receberam, etc. E aí vocês me falam aqui, ou deixam aqui no chat que eu vou verificar, tá? Caso a caso. Uai, professor, eu me surpreendi com o meu release. Sabia que estava no caminho certo, porém não imaginei que ficar tão bom. Sim, a gente teve trabalhos muito bons, assim, né? Professor, só não apareceu no Moodle, mas no portal apareceu. Você diz de assessoria, Eliel? Se for assessoria a gente discute amanhã. Produção multimídia hoje, tudo ok? Release era 4. Sim, era isso, Jaqueline, desculpa, eu confundi aqui. Diga aí, eu vou Minha começar. nota que apareceu foi só de assessoria. Produção ainda não apareceu no boletim para mim. No Fazan Gestor? Uhum. Ah, tá. Vou olhar o que aconteceu. Mas eu coloquei as notas de todos, tá? Mas quem tá falando, Rayane, né? Rayane Pereira. Isso aí é a Ana Caroline. Ah, desculpa, é que a voz é parecida, Ana. Desculpa. Ana Caroline, para você não apareceu de produção, né? Sim, produção. Tá, beleza. Vou olhar o que aconteceu, tá? Mais alguém, gente, Professor, que não tá aparecendo a nota? Eliel, diga aí. eu entrei agora aqui no Moodle aqui, e aí eu fui olhar a nota de assessoria, aí apareceu uma mensagem assim para mim, ó. A atividade está sendo apagada, algumas notas estão prestes a ser removidas. Que diacho é isso? Não faço ideia. Boa pergunta. Vou dar uma olhada. Você tira um print. Para mim também. Para quem, Ana? Quem tá falando? Rayane Novaes. Rayane Novaes. Quem tiver acontecido isso, tira um print e manda para mim, por favor, que eu vejo o que aconteceu no sistema. Se eu não fizer ideia do que seja, eu peço ajuda para Denise, tá? Mas eu nunca vi isso não, é novidade. Mais alguém? Então, Rayane, Novaes, Ana Carolina e Eliel que estão com problemas para ver nota, né? Mais alguém? Professor, eu consigo... É Rayane que está falando. Uhum. Eu consigo ver a nota das 2 disciplinas tranquilamente lá no sistema gestor. Certo. Só que no Moodle eu só consigo ver separadamente a nota do release. Das outras atividades eu não consigo saber qual foi a minha nota. Na Não análise de Mesmo caso... comigo. Ah, tá. Não tá aparecendo nem a nota, nem o comentário que eu mandei para vocês. Exatamente. Eu só vejo a nota e o comentário que você deixou no release. Esse eu vejo, mas dos demais não. Tá, não, beleza. Eu vou olhar o que aconteceu. Então, Luana tá falando aqui também, né, que com ela a mesma coisa. Então deve ser algo geral. Vou dar uma olhada então, gente, o que aconteceu. Mas de qualquer forma é assessoria, né? A gente vou olhar o que aconteceu. Quem tiver tendo telas com problemas também, massa, valeu, Eliel. Era isso que eu ia pedir. Quem tiver tendo telas assim com problemas para não ver alguma coisa ou tá faltando alguma coisa, me manda um print, por favor. Porque aí olhando eu acho que eu consigo ter uma ideia melhor, né, do que pode estar acontecendo. Mas valeu, Eliel. Professor, pode falar. Só para lembrar aqui, só para relembrar, a N1 consistiu na matéria, né? Na primeira parte da matéria e na segunda parte, não foi isso? Produção multimídia, né? Você está falando? Isso. Sim. A primeira, uns 5 pontos para a primeira versão da matéria, a segunda versão, acho que 5 pontos também. Ah, sim, entendi. Certo? Então tá bom então, professor. Obrigada. Para a produção, tá faltando vocês receberem a nota específica de cada parte, né? Isso vocês não receberam ainda de mim, tá? Mas vão receber, tá bom? Sim. Gostaria de saber, para entender o que aconteceu. Sim, a nota geral vocês têm, né? Mas o que é a N1, que é o que está no sistema.
Mas aí a nota de cada versão da notícia vocês não têm ainda, porque eu ainda não mandei, tá bom? Mas ela já foi dada, né? A somatória está sim, lá agora eu entendi. no Fazan Gestor, beleza? Claro agora então, né? Certo, gente. Então, vamos passar aqui para a nossa discussão. 15 pessoas já estão aí. Voltar para cá. Opa. Fechar aqui. Ficar mais visível. Beleza. Puxar mais um pouquinho aqui para dar uma... Aí. Certo. Bom, a discussão aqui de privacidade e vigilância, né, a gente vai passar por algumas coisas que são de conceituais mesmo, tá? Para a gente conseguir entender de uma maneira mais qualificada, né, informada, para falar desses temas, para que não seja o grande irmão, né, o Big Brother, né, tá todo mundo como se estivesse vivendo no Big Brother, enfim, coisas de senso comum, né, que a gente escuta por aí. O que é tudo mais ou menos verdade, mas deixa o discurso de vocês muito raso, né? E a ideia com a formação universitária é que vocês consigam ter um senso crítico melhor, né, sobre essas coisas, sobre a situação que a gente está vivendo, inclusive para orientar a prática profissional de vocês, como eu vou tentar mostrar aqui no final, tá, com alguns exemplos. Então, sempre que a gente fala nisso, né, privacidade, vigilância, internet das coisas é uma coisa meio misteriosa que eu vou explicar mais no final, mas privacidade e vigilância, sempre que a gente fala nisso, fica parecendo a imagem, né, que evoca essas duas palavras, é algo parecido com essa foto aqui, né? São câmeras de vigilância, alguém olhando para você, a figura do stalker, né, que fica vigiando cada um dos seus passos. E, bom, na verdade, a vigilância atualmente, ela é praticada da maneira mais passível, mais tranquila, mais dócil possível, né? E onde é que a gente está sendo vigiado? Absolutamente o tempo todo, né? Nesse momento aqui, enquanto a gente está tendo essa aula, cada uma das coisas que a gente está fazendo, os dados que estão sendo circulados aqui, e essa discussão a gente adiantou um pouco na aula passada, né? Esses dados estão passando por inúmeros locais que estão autenticando as entradas, que estão mandando retornos sobre a minha situação, os dados agregados no meu dispositivo, da minha conexão, do meu usuário que está conectado aqui no Skype para falar com vocês, né? Tem o meu endereço de IP, do meu computador, da minha rede, enfim, tem um monte de coisas que estão circulando aqui o tempo todo, né? E isso é vigilância, certo? Mas as pessoas não ficam... Não tem pessoas, tem sistemas, né, que ficam acompanhando isso o tempo todo. Inclusive, esse trabalho sustenta negócios, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, as grandes redes sociais digitais, ou se a gente sair do domínio das redes, né? Se a gente pegar os grupos, as plataformas que a gente comentou na aula passada, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, as grandes empresas de tecnologia, todas elas têm como insumo de negócio, né? O negócio delas só existe porque elas trabalham com tráfego de dados, né? E esses dados são recolhidos por um esquema de vigilância que é permanente, contínuo. E em alguns casos, você sequer tem a opção de optar em não fazer parte dele. É o caso do sistema Windows, que eu estou utilizando nesse momento com vocês aqui. Por padrão, o Windows 10 envia dados do meu uso do sistema, dos dados, dos aplicativos, de tudo que eu faço nesse computador, para a Microsoft. E eu não tenho a opção, não existe um botão, um comando, onde eu possa desligar esse monitoramento. Então, aí já tem um problema, quando a gente fala em questão de democracia. Porque a pessoa, eu estou deliberadamente, certo? Porque concordei em usar o Windows e, portanto, concordei com o uso desses dados, fornecendo toda a minha atividade, tudo da minha vida privada, né, ser enviado para essa companhia o tempo inteiro. Né? Se a gente sair do computador e for para o celular, né, o sistema Android, não é, que é o mais utilizado atualmente, né, nos dispositivos móveis, ele faz isso também. Né?
O iOS dos iPhones e aparelhos similares também faz isso, né? Qualquer sistema operacional faz isso. A gente estava comentando na aula passada, né? Acho que Ana e Marisaura falaram também das fabricantes chinesas, né? Que usam outros sistemas e que têm técnicas ainda mais agressivas de vigilância e monitoramento dos dados, né? Então, faz parte da nossa realidade, por isso que essa figura, né, quando a gente fala em vigilância, privacidade, fica parecendo assim que é uma coisa grave. Não, isso faz parte do nosso cotidiano, né? Isso está acontecendo, inclusive, quando você está no seu momento mais relax do dia, que é, terminou essa aula chata aqui do professor que fica conversando na cabeça de vocês, você vai fazer o quê? Ligar o Netflix, né, para assistir qualquer coisa lá, um seriado, alguma coisa. Nesse momento você está sendo monitorado continuamente, não só pelo Netflix, que vai usar esse monitoramento, né? Aí o discurso é sempre da eficácia, para te oferecer novas sugestões, coisas baseadas nos seus gostos, enfim. Mas não só em termos de software, de programa, mas também de hardware, de dispositivo. Porque a TV que você usa para assistir o Netflix, ou o celular, ou o computador, é um aparelho conectado à internet. E aí, novamente, ele está sempre enviando dados por telemetria, ou outro tipo de rede, para vários distribuidores diferentes, certo? Então, essa consciência é importante que a gente tenha, né? Mas ela nasce onde? Como é que começa essa ideia da vigilância, né? De monitorar a vida social, né? Isso surge no conceito que um cara que vocês já devem ter ouvido falar, ou já lido ele, ou em alguma disciplina alguém já falou. Se não falou, se não leram, vão ler e vão ouvir falar dele, tá? Durante a disciplina, que é um francês chamado Michel Foucault, né? Ele escreveu, tem uma obra vasta e abreviada por uma vida curta, infelizmente, mas é um dos grandes nomes, tá, da sociologia, da literatura mundial, e ele enxergou como é que ele foi estudar, né, como é que começou esse negócio de vigiar a vida das pessoas, né. Ele localizou isso, a origem dessas coisas, numa estrutura que ele chamava de panóptico. O que é o panóptico, né? O panóptico era uma estrutura de vigilância que foi idealizada por esse cara, o Jeremy Bentham, que era um cara utilitarista, liberal, ali no auge do iluminismo no século XVIII. Então a gente está falando de anos 1700 e pouquinho, certo? Essa figura do panóptico era um modelo de prisão, né? Era uma figura que era esse conceito do panóptico, ele é tanto arquitetônico, ele é uma ideia de arquitetura, mas ele também é uma ideia de social, de controle do que as pessoas vão fazer dentro daquele espaço, certo? Então, esse modelo de arquitetura chamado panóptico, né, ele buscava duas coisas. Primeiro, conseguir vigiar, né, a maximização, vigiar da melhor maneira possível e o maior número de pessoas quanto possível. E esse modelo, apesar dele ter sido pensado para prisões, né, que é onde você precisa vigiar, né, se tem pessoas presas na prisão, é porque, bom, você não quer que elas cometam algumas coisas, né? Não pode fazer qualquer coisa na prisão, né? Você não pode ter celular, não pode ter acesso à televisão, não pode ter acesso à internet, embora a gente tenha lives, né, transmitidas de rebeliões em presídios aqui no Brasil. Então, muita coisa que não pode acaba acontecendo, mas de maneira ideal, né, um modelo de prisão ideal, as pessoas não têm acesso a muitas coisas, porque a vida delas é vigiada. E esse modelo, ele era aplicável a escolas, hospitais e fábricas. Por quê? Porque os gestores desses lugares queriam ter cada vez mais controle sobre o que é que estava sendo feito dentro desses lugares. Então, o controle da vida social dentro da escola, dentro do hospital, dentro da fábrica, isso é o que o Foucault vai chamar de sociedade disciplinar. Sociedade baseada na disciplina, certo? Isso surge depois que começam a cair os regimes baseados no poder de Deus, em dogmas ou no sangue azul da realeza, né? Quando essas coisas começam a desaparecer e começam a aparecer os regimes políticos baseados em leis, na ciência, nas descobertas da literatura, de estudos científicos, essas coisas vão justificar a implantação de um modelo de vigilância em cada um desses lugares, nas escolas, nos hospitais, nas fábricas, nas prisões.
certo? E esse modelo, ele inclusive existe ainda se a gente for para as prisões. Essa aqui é uma prisão no Texas, certo? Construída ali na década de 50. E a figura do panóptico é exatamente essa, de uma torre central no meio do prédio, certo? De onde a pessoa que está dentro dessa torre, ela consegue ver todas as celas da prisão. Esse modelo arquitetônico, ele é o ideal do panóptico, onde você consegue vigiar absolutamente todas as pessoas com as quais você está tendo contato, né? ou da população que você está fazendo a gestão dela, certo? E isso continuou a ser incorporado. Essa prisão aqui, ela foi construída na Bélgica, também no modelo de panóptico, né? E depois ela foi adaptada para servir como abrigo para refugiados, né? Tem uma população muito grande de refugiados, principalmente de origem islâmica, na Bélgica. E aí, quando o governo belga começou a abrigar os refugiados nesse lugar, muita gente começou a criticar porque é uma prisão, né? Então pega muito mal, né? Você abrigar refugiados dentro de uma prisão, ainda mais construída nesse modelo de panóptico, né? De vigiar todo mundo, né? Então, essa é uma arquitetura que nasceu ali no final, perdão, na metade dos anos 1800. É o que deu origem, por exemplo, a essa prisão aqui, que ainda existe, né, mais como ruína, desativada, nos arredores de Paris, na França, né? Mesmo modelo, tá vendo? Uma coisa redondinha, no meio tem uma torre de vigilância, né? Para que você consiga ver todas as celas que estão dentro daquele lugar. Mas, como eu disse a vocês, ela foi aplicada também a escolas, hospitais, qualquer lugar público onde você poderia usar o poder da disciplina para dar a ordem àquele lugar, não é? E vigiar o que estava sendo feito ali. Essa foto é de um hospital em Portugal, né? Então vejam, até um hospital que seria um lugar do cuidado, né? Da privacidade, né? Do respeito às enfermidades alheias, à condição frágil das pessoas, até hospitais foram construídos usando esses modelos. Vários deles, inclusive no Brasil, né? Usam formatos parecidos com esse. Então, esse é um hospital em Portugal. Foi desativado, né? Tentaram, inclusive, readaptar ele. Não sei se dá para ver aqui na foto. Opa, não liguei aqui o seletor. Não sei se dá para ver aqui na foto. Eles colocaram as árvores aqui no canteiro central para tentar apagar um pouco, né? Essa imagem meio assustadora de um lugar onde, bom, você está sempre sendo observado, né? Essa coisa do estar sendo stalkeado, né? E aí, o que a gente tem é que esse panóptico, na verdade, né, a arquitetura, que o Foucault fala dele no texto, como uma metáfora para falar da vigilância na modernidade. Quer dizer, a pessoa que está vigiando, né, ela é vista, perdão. A pessoa que está sendo vigiada, ela é vista, mas ela não vê. Naquela foto lá da prisão, isso fica bem visível, né? Quem está dentro da cela e olha lá dentro da torre que está vigiando, você não consegue ver quem é que está lá na torre olhando para você. Mas você sabe que você está sendo vigiado. Então o problema não é exatamente quem está te vigiando, mas a sensação de estar sendo monitorado. Certo? É essa sensação que cria disciplina. Não é? É isso que faz com que o preso que está nesse lugar, ou uma criança que está numa escola construída nesse ritmo, ou um paciente que está num hospital construído mais ou menos nesse modelo, respeite as regras. Porque ele fica intimidado apenas pela questão de ele estar se sentindo vigiado. Pode não ter ninguém na torre, inclusive, mas a maneira como a coisa está construída, e olhando lá para a torre, ele não consegue ver exatamente se tem alguém ali ou quem está na torre, ele sabe que está sendo vigiado. Essa sensação é o que a gente chama de panóptico, certo? E isso, segundo Foucault, é a maneira como funciona a vigilância na modernidade, tá? Que já passou. Então ali não tem a figura do vigia, não importa muito quem é que está vigiando, né? Mas é a sensação de vigilância que vai se encarregar de domesticar as ações. Não é? Desse jeito você consegue manter a ordem, não é? E que é baseado no quê? Na disciplina. Tem regras, e o que é que vai garantir que as pessoas vão respeitar essas regras? O fato de que elas sabem que tem alguém vigiando.
Isso ainda é aplicável no momento atual, né? Não sei se vocês viram, foi aprovada aí uma lei, né, que se você lavar calçada, né, com água que não é de reuso, água limpa, né, do encanamento, você pode ser multado em até R$ 1.000. Várias legislações complementares já apontavam para isso, mas as pessoas não eram multadas, nada acontecia, as pessoas continuam lavando a calçada com água limpinha, né? Por quê? Muito provavelmente porque não tem porque tem ausência da fiscalização. Tem a sensação de que ninguém está olhando, né? De que você não está sendo vigiado. Então você pode desobedecer muito tranquilamente as regras, certo? Se a gente pegar um exemplo chulo como o do BBB, é exatamente a mesma coisa, né? Por que as pessoas se comportam de determinada maneira dentro da casa, né? Ou quando as câmeras estão ligadas, ou quando elas estão sob a lente da câmera, e de outra forma num contexto diferente, porque elas sabem que elas estão sendo vigiadas, certo? Então isso muda o comportamento de qualquer um, né? Desde sempre, né? E na modernidade inaugura um momento, né, na história da humanidade em que as pessoas passam a se sentir sempre vigiadas, né? Isso não existia antes, né? Passa a existir depois que a gente começa a ter leis, ciência, coisas que vão justificar essa vigia, certo? E aí a regra é sempre vigiar sempre e punir em último caso. Porque se você tem que punir o tempo todo, é sinal de que a disciplina não está funcionando, né? É sinal de que a sensação de estar sendo vigiado ela não está impondo medo suficiente da punição, certo? Então, aqui nas palavras do Foucault, né, essa disciplina, ela não está centralizada assim em uma instituição, em um aparelho. Não é, por exemplo, é a polícia que disciplina a sociedade. Não. Ela é um tipo de poder que está distribuído, certo? Em várias instituições. Ela está distribuída no Estado, ela está distribuída na imprensa que vigia o Estado, ela está distribuída nas próprias pessoas, que apenas de saberem que tem uma lei que proíbe, por exemplo, de andar pelado na rua, não é? Elas vão se vigiar. A própria população é um vigiando o outro, porque existe essa sensação constante de que você está sendo observado, você está sendo monitorado, né? Então, para isso, você não precisa da tecnologia de hoje, né? Estou tentando mostrar a vocês que essa sensação ela não é nova, ela foi construída, ela foi pensada, arquitetada, né, lá na modernidade, certo? E ela é distribuída em várias instituições, né? Então, o Estado faz isso. Mas se a gente pensar numa esfera menor, dentro da escola, o professor lá, quando você estava lá no segundo grau, a professorinha, né, fazia isso. Ela estava vigiando sempre, ó, não pode colar na prova, né? O fato de ter a professora observando, e às vezes ela nem estava olhando, ela estava olhando assim, estava com os olhos abertos, mas ela estava com a cabeça em Saturno ou em Júpiter. Mas o fato de ela estar ali, né, de você se saber vigiado, poderia inibir você a fazer uma colinha, por exemplo. Certo? Nem sempre isso acontecia, não é? Mas poderia inibir. Então veja que o que inibe não é a ação direta da professora, né? Mas é o fato de ela estar ali para vigiar, certo? O mesmo ocorre com respeito às leis, né? O fato de você saber que a polícia está na rua, né, para prender as pessoas que vão infringir a lei, por exemplo, de roubar algo que não é delas, né, que não pertence a essa pessoa, inibe você de sair pegando qualquer coisa na rua, certo? É isso que acontece quando a gente teve greve das polícias. Não sei se vocês se lembram disso. Greve das polícias militares, né? Aí tinha saques, tinha gente quebrando loja do supermercado para pegar as coisas, sair correndo e tudo mais. Por quê? Porque há uma ausência da sensação de vigilância, né? E aí você sabe que você não vai ser punido, porque não tem ninguém vigiando, certo? Mas o que dá a sensação não é você ver uma patrulha da polícia na rua, né? Ah, nossa, eu queria tanto pegar aquele sorvete ali para mim e sair e não pagar nada, né, no supermercado, mas eu não vou fazer isso porque tem uma viatura na rua. Não, você não vai fazer isso porque você sabe que você pode ser preso, né? Porque a polícia está por aí, ela não está exatamente do seu lado
ou na sua frente, ou no estacionamento do supermercado, mas ela está por aí. Essa sensação de estar sendo vigiado, monitorado, ela nasce na modernidade, certo? Ela é baseada nessas três coisas, num exercício do poder que é eficaz, mas que é muito discreto, não é? Ele existe no formato da lei, da ciência, daquilo que é correto, no que vai, enfim, disciplinar as ações das pessoas em sociedade. Né? Ele se ramifica sempre, no sentido de que o poder, a ideia, né, o poder de vigília, de monitoramento, ele não está apenas na figura do Estado, da polícia. Ele existe também num microverso muito pequenininho, que é esse da escola, por exemplo. Ele existe dentro da sua casa, né? Porque você não vai fazer qualquer coisa dentro do seu quarto sem antes tomar o cuidado de fechar a porta, porque seu pai e sua mãe podem ver, sei lá. Você quer olhar as fotos do crush no computador. Você não quer ninguém vendo junto, mas você sabe, por que você vai fechar a porta? Porque você sabe que tem alguém olhando. Dentro de casa, gente, tá? Não estou indo longe, não. Estou falando da menor esfera social possível, que é essa da família. Tudo bem? Uso de aparelhos, né? E ela se baseia nisso, né? Sempre de maneira dócil, não é pensando na utilidade do que você precisa fazer. E claro, né, usa-se para isso aparelhos pedagógicos, industriais, militares, médicos, são as instituições onde essa ordem da disciplina vai funcionar melhor, né? Na família, nas corporações militares, na medicina, dentro da sala de aula, né? São esses domínios aqui. Ela é sustentada pela ciência, então ela não é baseada no dogma, não é assim, o seu pai ou a sua mãe ou os seus responsáveis, eles não vigiam a sua vida porque Deus disse para eles mandar. Tá, tudo bem, pode ser que seja por isso também. Mas para além disso, se o seu pai e sua mãe for ateu, certo? Ele não acreditar em Deus, não tiver religião nenhuma, eles continuarão a fazer isso porque tem uma coisa dentro da instituição chamada família que autoriza o pai ou a mãe a vigiar o comportamento dos filhos. Não é? Por quê? Mas aí isso é injusto, né? Como é que o pai e a mãe justifica, geralmente? Eu quero o seu bem. Né? Eu só quero o seu bem. Né? Se a gente olhar para o Estado, mesma coisa. Por que o Estado vigia suas ações? Porque eu quero o seu bem. Por que eu tenho que ter polícia patrulhando as ruas o tempo inteiro na cidade? Porque eu quero proteger você. Por que eu tenho que colocar câmeras em todos os pontos da cidade para vigiar o que acontece nas ruas de Goiânia, por exemplo? Qual é o discurso? Para proteger você. Veja, não é? A ideia, o discurso é sempre o da eficácia, não é? O da baseado na legislação, não é? No cuidado com o próximo. Por isso a tática é sempre de dócil, não é? De um discurso que acolhe, né? Quando na verdade o que ele está fazendo sempre é violentar com o desrespeito à privacidade alheia, né? Ele é justificado por uma conjuntura histórica, né? Isso começa a acontecer quando a gente tem revolução industrial, começa a crescer demais a população, as cidades começam a crescer demais, e para fazer a gerência das cidades, né, os governos começam a justificar. É aí que começam a nascer as polícias, por exemplo. 1815, 1820, as primeiras polícias nacionais começam a ser criadas. Por quê? Porque antes não existia essa necessidade de vigiar a vida pública. Em muitos países, como na Inglaterra, por exemplo, a polícia foi criada para reprimir greves. Porque antes, se não houvesse a polícia, quem é que ia controlar uma greve trabalhista, por exemplo? Quem é que acaba com a greve antes da polícia aparecer? Não tem, não existe essa... Não existe, certo? Essa figura, né, disciplinar antes, para fazer monitoramento, vigilância e, se necessário, uso da força. Mas se a gente pensar na ciência, mesma coisa. Aqui no Brasil, a gente teve o surto da gripe espanhola e teve que ser quase que chutar a porta das casas das pessoas para obrigar as pessoas a vacinarem. Né? Por quê? Porque a medicina usava esse discurso, né, de cuidar de você, né? Para, claro, invadir a privacidade ali e dizer, olha, você tem que ser vacinado. Né?
Isso é verdade do ponto de vista científico? Claro, se você não fizer isso, você não controla pandemias, por exemplo, como que está acontecendo agora. Né? Mas ele é chancelado, né, com o discurso da ciência, com o discurso do cuidado, com o discurso da eficácia, certo? Isso nasce com as democracias modernas, certo? Então parece contraditório, né? Mas a ideia de vigilância, a ideia de monitoramento, ele nasce junto com a democracia. Parece contraditório, mas é justamente isso, certo? Em termos da disciplina, né, o Estado, se a gente for pensar em cada um dos lugares, né, onde a disciplina ela é instituída, né, para garantir a ordem social, o Estado tem na figura da polícia a maneira mais clara de fazer isso, né? Mas a gente pode pensar em outras entidades de regulação, né, à medida que a vida social foi ficando mais complexa. Tem o IBAMA para fiscalizar ações específicas do meio ambiente, por exemplo, ou a AMA, a nível municipal, né? Existe órgãos que vão fazer a regulação específica do trânsito, né? O DETRAN, a SMT, enfim, né? Vão fazer a vigília, o monitoramento de ações específicas dessa área. Se a gente pensar nas ciências ou no trabalho, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, o acompanhamento que o médico faz de você, de certa forma, é uma violação da sua privacidade. Né? Porque ele está pegando dados que são seus, né, privados, da sua vida pessoal, para tratar de você. Sem os quais, inclusive, ele não conseguiria fazer isso. Né? E aí, claro, o problema, né, a gente vai ver aqui um pouco mais à frente, é que isso começa a extrapolar quando você coloca o digital no meio da coisa. Né? Você começa a recolher dados que ele não precisaria para tratar você ou para te receitar um remédio, mas que ele vai usar para vender para uma farmacêutica ou para talvez negociar alguma coisa com o seu plano de saúde, enfim. Né? E dentro das instituições, né, que existem desde sempre, famílias, religiões, a imprensa, a gente tem a economia da disciplina. Como é que a imprensa faz o uso da disciplina? Ora, gente, o que é a notícia? O que é notícia? Vocês já viram aí. Notícia é o fato do inusitado, não é? Se um cachorro morde a perna de um homem, isso não é notícia. Mas se um homem morde um cachorro, isso é inusitado. Isso é notícia, não é? Então, a imprensa, de certa forma, disciplina aquilo que é normal e aquilo que é diferente. Né? Então, vejam, não sei se vocês acompanharam, né? Acho que inclusive falei disso com alguns de vocês em alguma disciplina passada aí. Quando teve as lives lá dos sertanejos, né? Começou a ter, quando estava no auge da pandemia, tinha, eu acho que foi na live da Marília Mendonça, se eu não me engano, que teve uma figura de uma intérprete, né? Que interpretava as músicas, né? Ela, quando era alguma coisa, letras de sofrência, né? Ela fazia uma expressão assim de, ai meu Deus, o amor, não sei o quê. E aí no G1 saiu uma matéria, né? Toda essa matéria enorme falando das figuras, né? As expressões que ela fazia para interpretar e tal. Quer dizer, a imprensa dizendo, olha que inusitado, olha que coisa legal. Mas aí quando você para pensar, você fala, peraí, mas uma intérprete, ela tem que fazer o quê? Interpretar, né? Bom, é o trabalho dela, né? Então, por que é inusitado uma intérprete interpretar a música que ela está traduzindo em Libras? Bom, não é, né? Certo? Então aí a gente tem um caso de mau jornalismo, jornalismo mal feito, e ao mesmo tempo tem aqui a figura da disciplina da imprensa, né? Ela que vai ditar, de certa forma, o que é normal e o que não é. Porque esse que não é normal é o que vai ser noticiado, é o que vai sair na imprensa. Né? O que é inusitado, bizarro, errado, né? Isso é que vai ser notícia. Não tem jeito de eu fazer uma notícia dizendo, olha, do Planalto, hoje, né, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda que estava lá colocada no site do Planalto. Bom, a gente espera que ele faça isso mesmo, né? Então, se ele fizer isso, não é notícia, né? É notícia se ele tiver um compromisso fora da agenda. Ó, agendou um almoço com o presidente da Câmara para discutir a CPI que vai investigar o governo federal. Opa, então é notícia, quer dizer que ele está preocupado com isso, né? Ele tirou um tempo da agenda dele para montar um almoço, né, para discutir esse negócio. Então é notícia. A imprensa também serve para manter a ordem social, certo?
justamente definindo o que é diferente, o que é errado, o que é certo, quem precisa ser cancelado, atitudes que são condenáveis ou não, é que você vai dizendo, pouco a pouco, o que precisa ser respeitado, o que deve ser criticado, o que deve ser aplaudido, né? Os meios massivos, aqui falando mais especificamente do meio, tá? Não especificamente do jornal televisivo, mas a televisão, o rádio, o que eles fazem é isso. É legitimar concepções com base numa vigília contínua do mundo, né? No monitoramento contínuo do que está acontecendo. E a apresentação disso dizendo isso aqui é certo, isso aqui é errado. Certo? E aí, se a gente pensa nas punições, né? Antes, quando a gente tinha a figura do espetáculo, né? Até ali o iniciozinho do século XIX, tudo era feito em comunidade, né? Tudo era produzido para a vida pública, né? Todos se reuniam para inspecionar um evento. Então, se ia ter uma lei publicada, por exemplo, ela ia ser lida em praça pública, né? Ou então um teatro ia tentar, ela ia ser lida em praça pública por fugiu a palavra, gente, as pessoas que faziam a leitura das atas romanas, por algum escriba, não é, que fez a leitura daquele negócio lá, ele ia subir num caixote, ia para uma praça pública para tentar ler a lei e todo mundo tivesse contato com aquilo. As peças de teatro gregas nada mais são do que isso. É tentar informar para as pessoas o que é certo, o que é errado, publicamente. Né? Todo mundo ia para o teatro para assistir. A história de Afrodite, a história de Zeus, a história de Narciso, né? Que olhou-se no rio, achou tão bonito, ficou encantado com a própria beleza e se afogou nela. Qual a moral da história? Não se ache demais. Né? Beleza não importa muito. Enfim, você pode tirar várias delas. Né? Mas isso era contado de pai para filho? Também, mas onde é que isso era solidificado? Né? Não era no domínio privado, era no domínio público, no teatro público, certo? Se a gente pensar em punições, o que eram os enforcamentos ou a guilhotina nas revoluções inglesa, a Revolução Francesa? Não é? Um pirata, não é? Por que os piratas eram enforcados em praça pública? Era para servir de exemplo, era a ideia do espetáculo. Não é? Todo mundo se reunia para inspecionar um evento, né? Para ver o que era certo ou errado. Não é? Com as sociedades disciplinares, o que é certo ou errado é informado para o indivíduo com base na lei, certo? Não precisa ter um enforcamento em praça pública, decepar cabeças, não é? Não precisa ter cabeças espetadas em gravetos no campo para você saber que, ó, não pode fazer isso. Não, né? Tem lei, a gente é civilizado agora, certo? Tem leis dizendo o que você pode fazer e o que você não pode fazer, certo? Se você fizer o que não pode, você vai ser punido, né? E isso foi criado para manter a lei, a estrutura da polícia, né? Aqui é uma fotografia da polícia de Minas Gerais, 1811, né? Século XIX, justamente esse momento, né? Por que as polícias foram criadas no Brasil? Né? Como é que as polícias começam a ser criadas no Brasil? Quando a família real vem para cá, né? Vários nobres vêm para cá, famílias nobres vêm para cá. E já tinha muita gente aqui. Então eles precisavam separar o joio do trigo. Precisavam dizer, olha, o que não pode, o que os pobres, os escravos, os índios, os camponeses podem fazer, e o que a gente, nobre, rico, de família abastada, o que a gente pode fazer, e eles não. Né? E quem é que vai delimitar a fronteira, desenhar a fronteira, quando precisar de bater o pau em alguém? Polícia. Né? Então, as polícias foram criadas aí, para manter a ordem, né? Que era dada pelas leis. Quando a família real vem também, ela cria instrumentos, chamados leis, que servem justamente para isso, para vigiar a vida social e dizer o que pode e o que não pode. Né? E se a gente pensar na imprensa, né, a ideia é que você não tem que ir para a praça pública, né, para saber que alguém vai ser executado. Né? Você não tem que ir lá no porto do Rio de Janeiro para saber a quanto está sendo vendido a saca de café ou de cana. Quem que vai te trazer essa informação? O jornal. Todas elas. Né? É como se fosse, nas palavras do McLuhan, um corte do planeta Terra. Né? Cada pedaço de papel do jornal é como se fosse uma lâmina da Terra. Né?
Você está cortando o mundo e oferecendo ele para as pessoas, para dizer o que está acontecendo. Né? A Segunda Guerra Mundial acabou. Né? Eu tenho que ir lá na Europa para saber disso, quantas pessoas morreram, como é que está a situação e tudo mais. Né? Apenas publicamente que eu vou saber? Não. Tem um instrumento para me contar isso, chamado imprensa. Então, a vigilância, o monitoramento, a criação das esferas privadas é o que permite o nascimento dos jornais também. Se a gente tentar fazer um histórico, né, antes dessa história de disciplina, o que a gente tinha era sociedade e soberania. Então, quem manda é quem foi ungido por Deus para mandar. Quem mandava era o rei. Fim. Por quê? Porque Deus quis que ele mandasse. Ele nasceu sangue azul, e é isso aí, e é ele que manda, e ponto final. Até 1804, desde 1804 para trás, é mais ou menos assim. Né? Ah, mas assim, oi? Como é que é? Absolutismo? Eu não ouvi, desculpa. É aquele trem lá do absolutismo? Absolutismo, exatamente. Absolutismo. Não é? Os reis mandam. Por que eles mandam? Porque Deus mandou. Né? Deus falou que eles são ungidos por Deus, eles têm o poder para mandar nas pessoas. De onde vem o poder dele? De Deus. Fim. Não tem discussão. Não é? Depois, quando a gente começa a ter democracia, leis, estados liberais, não é? Repúblicas, voto, não é? Representação, não é? Parlamentar, não é? Porque agora tem que ter alguém para representar você e as pessoas são eleitas, não é? Aí a gente começa a ter que ter instrumentos para administrar as cidades, que também foram ficando grandes demais, muito complexas, com grupos sociais diferentes. Nesse momento de reis, castelos e cavaleiros, o que a gente tinha na sociedade eram basicamente dois grupos: os ricos e os pobres que trabalhavam para os ricos. Fim, tinha mais nada, certo? Não tinha comerciante. Os burgueses começam a aparecer aqui, né, nas sociedades disciplinares, certo? E para isso eles têm que criar uma nova sociedade onde eles possam existir, ter voz, voto, poder. Não é? Mais à frente, a gente tem uma passagem para uma coisa diferente, que é o que o Deleuze chama de sociedade de controle, certo? Isso começa depois da Segunda Guerra Mundial, com os desenvolvimentos das comunicações, o rádio começa a ficar muito forte, né? TV vem logo depois, e logo atrás, na década de 60, já começa o desenvolvimento da informática. Né? E aí o que a gente tem é a crise dessas instituições. A escola, os hospitais, a família. Por quê? Porque o poder que elas exerciam, ele era muito localizado, né? O hospital, ele mandava muito ali nos pacientes porque ele tinha o controle das informações que estavam resolvendo ali. A família mandava muito na família porque tudo, o pai de família tinha controle absoluto de tudo que acontecia, porque qualquer informação que circulava dentro daquele ambiente chamado família, dentro dessa instituição, passava pelo cabeça, o pai. Depois, quando as mulheres começam a ter uma instrução, elas começam a trabalhar também, começam a ter direito a voz e voto, aí elas passam a ter informações que o chefe de família, o pai, não tinha. Certo? E isso começa a desafiar as estruturas de poder. Porque em alguns momentos, quem vai sustentar a casa não é o marido, é a esposa. Porque só ela tem emprego. Ou ela ganha mais do que o cara. Isso a gente falando ainda, né, de uma estrutura de casal que é apenas homem e mulher. Então, enfim, outras coisas, né, à medida que a gente for tendo progressos, né, no campo sociológico, as coisas vão mudando e as instituições vão começando a entrar em crise. O poder delas vai arrefecendo. Né? E aí como é que começa a ser administrado o poder? Com base no controle. Né? Isso é diferente da disciplina. Tá? Eu vou tentar mostrar por quê. Mas só para fazer um reparo aqui, alguns pesquisadores dizem que a gente já está numa nova fase. Certo? Que é a parte mais pesada, mais intensificada dessa que a gente chama de sociedade de controle. É quando a gente tem atores que não existiam antes, que são as grandes empresas de tecnologia, que vão começar a exercer esse controle. Antes, essas instituições, a escola, os hospitais, a família, mas principalmente o Estado e as empresas, né,
Estado e empresas começam a exercer a estrutura de controle. Vejam que antes os atores que exerciam o poder eram essas instituições: a escola, o hospital, a família, a imprensa. Depois que começa a aparecer a informática, os atores que vão exercer o poder vão ser empresas e Estado. Isso é diferente daquelas instituições que a gente tinha antes, certo? E são essas instituições, esses entes, que vão fazer a vigilância agora, mas de uma maneira diferente, certo? Não baseada na disciplina. O que a gente tem na contemporaneidade é um registro e dataficação de todas as práticas da vida social, certo? Isso começa com o Facebook, como está nessa charge aqui. Não, tá? Isso começa nos prontuários médicos, né? Que começam a fazer registro e ter um histórico dos pacientes, por exemplo. Né? Começa com os serviços públicos, que vão ficando mais complexos e começam a reunir informações, os censos, certo, da população, quantos que você ganha, qual é a sua faixa de renda, quantas pessoas você tem na família, aonde que você vai, quais lugares você frequenta. Os dados começam a ser colhidos ainda em nível analógico, certo? Nesse momento aí, década de 50, década de 60. Os grandes censos populacionais começam a acontecer nesse momento. A recolha de dados começa a acontecer nesse momento. Muito antes de tecnologia, de rede social. Mas a ideia era a mesma. Usar esses registros, esses dados, para fazer o quê? Uma vigilância distribuída. Certo? Com base nesses registros, você consegue cruzar informações. É aí que a Receita te pega. Quando você declara um negócio, mas lá na sua nota fiscal de compra está dizendo outra coisa. Por quê? Porque o Estado tem esses dois dados. Ele tem a vigilância tanto na base de compras que você faz, quanto nas declarações dessas compras que você faz. Certo? Isso começou agora, com a internet. Não, isso existe desde que o Estado começou a ficar mais complexo e começou a reunir mais dados das pessoas. Certo? Isso é que permitiu essa estrutura de vigilância distribuída. Mas que à medida que a tecnologia foi sendo incorporada, ela passou a ser realizada por outras entidades, como as empresas. Né? Diga aí, Eliel. Até mesmo a questão do score, né? Se a gente O dar uma olhada score, no sim. Movimentos, tipo assim, o movimento do nosso CPF, tipo, ser calculado. Como assim? Exatamente. É meio. Aí, quando a tecnologia entra, as coisas começam a ficar um pouco assustadoras, porque a escala de vigilância, de monitoramento, ela passa a ser não um censo que é realizado de ano em ano, não uma declaração de imposto de renda que é declarada de ano, mas é contínua. É o tempo inteiro. Enquanto você estiver usando esse negócio aqui, você está sendo vigiado. Tudo que você faz aqui está sendo coletado. As mensagens que você digita aqui e que você nunca enviou para ninguém, aquelas, sabe, que você digitou no WhatsApp, aí você pensou bem e falou, não vou mandar isso não, né? Aí você foi e apagou. Essa mensagem que você digitou, apagou e não mandou, ela foi registrada e ela está nos bancos de dados do Google. Por quê? Porque o teclado que você usa no seu celular é o Gboard de um celular Android, certo? E o Gboard pertence a qual empresa? Google. Certo? Então, vejam que o monitoramento sobre as nossas ações, as nossas práticas nesse momento, ele é absoluto. Enquanto você estiver usando um aparelho como esse daqui, tudo que você faz está sendo registrado. Tudo. Tem muita gente que não, eu vou usar aqui, mas quando eu abro uma guia privada, certo? Uma aba privada no navegador, por exemplo. Vi um link interessante aqui, mas eu não quero, sei lá, que o meu provedor, não é, que o celular, o fabricante saiba que eu cliquei nesse negócio. Aí eu vou abrir uma guia privada. Aí você esconde a informação meramente dos cookies, de terceiros que vão registrar isso, mas ele ainda vai aparecer para o seu provedor, certo? Que sabe que você acessou aquele negócio. A lista toda está lá, de tudo que você saiu clicando, certo? Então, o anonimato, não é, que essas ferramentas vendem para a gente, ele é muito relativo. E, em geral, ele não significa muita coisa. A coisa fica ainda pior agora na internet das coisas, com
o avanço, né, de tecnologias. Opa, gente, ó, coloquei a foto na sequência errada. Enfim, a gente vai falar ali. Fica ainda pior agora quando a gente tem mais computadores conectados à internet. Não é só mais o celular, mas praticamente todo mundo. Eu acho muito difícil achar alguém aqui dentro dessa sala que não tenha uma Smart TV em casa. Certo? Por quê? Porque se você vai numa loja hoje, qualquer uma, escolha aí a loja que você quiser, Casas Bahia, Carrefour, etc. Ou você chega pro vendedor e fala assim, ó, eu quero uma TV aqui que não é smart, que não tem conexão com a internet. Todos vão te dizer o quê? Não tem. Não tem. Então, quando a gente fala de internet das coisas, outros aparelhos conectados à internet, não precisa ir longe, é só a gente pensar na TV. Todos os brasileiros hoje, a grandíssima maioria das pessoas que têm televisão hoje, tem TVs digitais. E essas TVs digitais têm conexão à internet. E com conexão à internet, mesmo que você esteja apenas colocando uma vez, você só conectou uma vez, certo? Acabou. Ela vai continuar compartilhando dados por telemetria, certo? Dados do dispositivo, de quanto você liga ela, quanto você desliga, em que volume que você ouve, certo? Diga aí, Simval. É a segunda vez que você disse essa palavra, eu fiquei curioso. O que é telemetria? Como é que funciona isso? Telemetria, vai demorar um pouco se eu der uma explicação muito grande, mas é uma tecnologia, de transmissão de dados, certo? De alta velocidade, de alta fidelidade, que existe há muito tempo, certo? Então, ela existe principalmente para a gente fazer transmissão rápida entre objetos. Então, é o caso do Fórmula 1, certo? As corridas de Fórmula 1. Os carros de Fórmula 1, eles são carros inteligentes há muito tempo, muitos anos. Essa coisa do carro inteligente, o carro inteligente é o que tem conexão à internet. Não, o carro de Fórmula 1 ele é um carro inteligente há décadas. Por quê? Porque ele tem telemetria. Ele tem um dispositivo lá que fica mandando dados o tempo todo, a cada 10 segundos, a cada 15 segundos, ele atualiza para a equipe do piloto a situação do carro, certo? Quanto que está a temperatura do motor, né? A posição dele no grid, certo? Tudo isso é enviado continuamente para as pessoas, para a equipe que está acompanhando o piloto. Né? Quando que isso começou? Agora, nos anos 2000? Não, tem décadas que isso existe na Fórmula 1. Tem décadas que a gente tem carro inteligente, certo? Se a gente for considerar a telemetria como um carro smart, certo? A gente tem também práticas, né, que são muito da nossa contemporaneidade, de contravigilância e, claro, os vazamentos, né? Porque se está todo mundo sendo monitorado e se tem um grande volume de dados sendo coletados sobre absolutamente tudo que qualquer pessoa faça, então tem uma possibilidade muito grande desses bancos, que teoricamente são protegidos, desses bancos de dados vazarem em algum momento. Foi o que aconteceu, né, em janeiro desse ano, onde a gente teve aí um mega vazamento, certo, de mais de 200 milhões de brasileiros. A gente vai ver aqui no final que não foi bem isso que aconteceu, tá? Mas a imprensa, porque não entende, porque não teve talvez essa aula que a gente está tendo aqui, certo? Noticiou dessa forma. Foi um mega vazamento. Não foi, não. Tá? Inclusive tem muita gente dizendo que isso foi uma fraude, certo? Que não teve vazamento nenhum de nada, que esses dados já eram públicos, conhecidos, já estavam aí na internet há muito tempo, né? E a empresa, um monte de bobão, né, que foi escutar apenas o release da empresa que denunciou o vazamento, né? Mandou o release para eles, aí o que eles fazem? Pega o release e publica. Não é assim. Né? Jornalismo não é isso. Né? É apuração, é reportagem, é investigação. E se a gente pensar nos agentes de vigilância da contemporaneidade, o Estado é um agente de vigilância, talvez o maior deles nesse momento. Por quê? Porque a gente escuta muita conversa da cidade inteligente. Vejam Goiânia. Não é? Goiânia, não sei se vocês já sabiam disso, passou a legislação para que todos os recém-nascidos sejam registrados por biometria. Certo? Por quê? Porque aí você tem... Qual é o discurso? Né? Sempre o discurso é pelo lado técnico, do cuidado. Vai ser melhor, vai ser mais eficaz, vai ser mais conveniente, vai ser melhor para você. Né? Qual é o discurso para fazer isso?
Porque assim a gente tem um controle melhor, né? Às vezes os cartões somem, às vezes lá o negócio do pezinho, o carimbo não vai direito, ou então a coleta da impressão digital não dá muito certo, o papel molha, estraga, enfim. A biometria é muito segura, etc. Tudo isso é verdade, com certeza. Mas também é verdade que com isso você está aumentando, intensificando o nível de violação à privacidade do menino que acabou de nascer. E a biometria dele já está coletada. Já está suscetível a um vazamento como esse aqui. Para a pessoa fazer o que quiser com a biometria de um menino que acabou de nascer. Não tem nem CPF, mas já está aí no mundão. Né? E a biometria dele já está em algum banco de dados aí na internet. Prontinha para vazar, igual essa aqui. Ó. Isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. E é isso que geralmente a gente não discute quando a gente está falando de cidades inteligentes. Né? Não, eu vou botar tecnologia aqui, eu vou monitorar, eu vou começar a recolher dados. Para quê? Não, para ficar melhor, para a gestão ficar mais eficiente. Certo, certo. Mas fazendo isso, você coloca em risco a privacidade, a vida privada, os dados pessoais das pessoas? Se a resposta for sim, uma solução é não faça isso, ou faça de outra forma. Certo? A ideia, né, da cidade inteligente, assim, a ideia da cidade inteligente é sempre botar tecnologia no negócio, monitorar as pessoas, recolher dados, né, invadir o máximo possível a privacidade delas. Quando, na verdade, as pessoas não se questionam, olha, mas para começo de conversa, esse monitoramento pode estar previsto em lei, por exemplo, o monitoramento que vai vigiar se as pessoas estão ficando em casa, para saber o índice de isolamento social. Vocês perceberam que parou? Que os jornais não estão noticiando isso mais. Por quê? Porque é um problema legislativo muito grave. Eu dei autorização para o Caiado pegar um dado que alguém tem, alguma empresa, né, de onde é que está a minha localização do celular, com o GPS desligado. Tá? Eu dei autorização para ele pegar essa informação, colocar num banco e fazer uma estatística de quem está ficando em casa ou não. É justo, é absolutamente necessário fazer esse monitoramento, mas a gente atropela a democracia, né, os direitos individuais, se a gente não começa a perguntar se pode. Né? Tem lei permitindo isso? Certo? No caso das vacinas, por exemplo, tem uma falácia aí que tenta usar esse argumento. Né? Não, eu tenho a liberdade de não vacinar. Bom, né? Assim como você teria a liberdade de sair da sua casa na Segunda Guerra Mundial. Tá caindo bomba para todo lado. Não, mas eu tenho a liberdade de sair. Tem, fica à vontade, pode sair. Né? É meio burro, né? É um argumento que não tem sentido nenhum. Certo? Mas as pessoas continuam usando. Né? Por quê? Tentam se apropriar disso da maneira errada. Né? Tem leis, inclusive, que dão sustentação à vacinação obrigatória, porque é uma política de saúde pública. Né? Embora nenhum governante queira bancar isso, na era das fake news e da desinformação. Se a gente pensar nas empresas, é o que a gente mais tem atualmente, não é? Todas as empresas de tecnologia pedem algum tipo de cadastro. Às vezes você vê um software, um programa legal demais, aí a primeira coisa que você faz quando você clica ali, usar ou fazer download, é o quê? Coloca o seu e-mail, escolha uma senha. Você fala, putz, sim, mas tem que ter. Porque se não tiver isso, eles não conseguem recolher coisas de você. Eles não conseguem criar um perfil específico para você e recolher os dados do uso que você está fazendo daquele programa ali. Do lado da imprensa, né, há uma vigilância contínua do poder público, das ações civis. Né? E quais são os instrumentos que ela usa para essa vigilância? Ou deveria usar? Né? Investigação, reportagem. Se ela deixa de fazer isso, ela deixa de atuar nisso daqui, ó. Contra-vigilância. Né? Se o Estado vigia, a gente tem que ter alguém para vigiar o Estado. E quem é essa instituição? A imprensa. Não tem mais ninguém para fazer isso. Né? Ou então, os civis, a própria população, né? Que, para além de se vigiar, também pode vigiar o Estado. Né? Ou pelo menos deve, né? Enquanto um dever cívico. Né? Então, para a gente tentar comparar as duas coisas, tá? Nas sociedades disciplinares, na modernidade, o que a gente tinha era um eterno recomeçar. Né? A vidinha da pessoa já estava escrita, desde o momento em que ela nascia. Você nasceu, você vai para a escola, aí depois você vai para a caserna, que no caso, né, seria o quartel. Né?
Você vai aprender como é que as coisas funcionam, como é que são as leis e tudo mais. Essa caserna poderia ser uma instituição religiosa também. Então, se você é menina, você vai para o colégio de freiras, certo? Porque lá você vai aprender os princípios da educação familiar, a disciplina, certo? Sobre como viver em sociedade. Depois você vai cair na fábrica, que é o lugar para trabalhar, né? Aí depois você trabalha um tempo e morre, é isso. A sua vida é essa, para sempre, né? Nas sociedades modernas era isso. A perspectiva que você tinha de vida era essa. Atualmente, o que a gente tem é uma ideia de liberdade, né? Vigiada. Então, você não vai delimitar um caminho para as pessoas, você deixa elas soltas, né? Mas você bota uma coleira nelas para ficar monitorando tudo que elas estão fazendo nessa liberdade que elas têm. Então, é uma utopia fantástica, né? Não, atualmente a gente é o que a gente quiser, a gente faz o que a gente quiser, é mesmo. E a gente tem uma ideia, uma relação com o tempo, né, com o trabalho, que nunca termina. Nunca termina. Enquanto você viver, você sempre vai ter que estar se aperfeiçoando, né, buscando um outro serviço. Sempre tem. Nunca é tarde para você começar a estudar, nunca é tarde para você começar a trabalhar, nunca é tarde para você iniciar num novo emprego, num novo empreendimento. Veja que tempo fantástico que a gente vive, de absoluta liberdade. É verdade, mas ao mesmo tempo, tudo que você faz nessa suposta liberdade é vigiada, monitorada. Se antes esse monitoramento ocorria em espaços restritos, como nas sociedades disciplinares, atualmente ele acontece em qualquer lugar e a qualquer momento. Certo? Antes, esse espaço da disciplina era da fábrica. Agora o que a gente tem é a empresa, né? Que deixa as coisas correrem soltas, né? Em cada uma dessas instituições. A escola, a mesma coisa. Antes o espaço para você se formar era a escola. Você terminou o segundo grau, no máximo você fez uma faculdade, acabou. Você não tem que mais se preocupar com a escola. Tá? Agora é o momento de trabalhar. Né? Tem gente, infelizmente, a gente vive num país que ainda tem essa mentalidade. Né? Mas atualmente, né, a ótica, o espírito do tempo, é que você está em formação permanente. Certo? Você começa a estudar e você não vai parar nunca mais. Nunca mais. Né? Enquanto você estiver fazendo isso, o seu progresso está sendo vigiado. Quanto você fez, como é que está seu currículo, certo? O que você sabe, o que você não sabe. Né? E como é que controla o que é que você sabe, o que você não sabe, ou qual é o seu nível de experiência, com base em dados, registros, coisas que estão catalogadas. Né? Diga. Professor, Pode falar. É sobre aquele negócio da biometria da criança, do bebê, que ficou matutando na minha cabeça. Eles alegam, né, o Estado alega que é melhor para criança, por conta de que o papel pode estragar, pode molhar, pode perder dados, enfim. E o senhor falou, assim, não sei se eu entendi muito bem, se eu estiver errado, o senhor me corrige, que, na realidade, eles querem meio que controlar a vida da criança desde o nascimento dela, seria basicamente isso? Não é que eles querem, né? E não é que eu que estou dizendo isso. Na verdade, isso permite um controle efetivo. Né? Isso permite. Isso permite um controle efetivo. Né? Porque com o papel, você pode sumir o papel. Vamos pensar assim. Você quer esconder a identidade de um recém-nascido, certo? Você não quer dizer para as pessoas, sei lá, né? Porque você não sabe direito quem é o pai, sei lá. Tá bom? Estou chutando aqui qualquer coisa. Você quer esconder a identidade do recém-nascido. Qual seria o instrumento para identificar ele? O teste do pezinho, né? Aquelas coisas digitais, o papelzinho. Se você sumir com o papel, acabou. Ninguém sabe quem é aquela criança. Entendeu? Entendi. Com a biometria, qual é o controle que o Estado tem da identidade daquela criança? Total. Você pode fazer o que você quiser com o papel, com a certidão de nascimento dele, você faz o que você quiser. Né? Porque o controle sobre a identidade daquela criança, o Estado já tem. Já está cadastrado na base de dados agora dele. Entendi. Entendeu? Entendi. Por conta então, desse isso monitoramento contínuo. É uma forma, assim, de segurança mesmo. Seria uma forma de segurança, até mesmo para a identidade da criança. Esse é o problema. A gente sempre tenta ver pelo lado positivo. Não, mas isso é para segurança das pessoas.
Legal, eu também acho que é. Eu não estou dizendo que é ruim, não. O problema é que a gente fala muito disso e sempre que a gente põe tecnologia no meio, a gente fica tentando olhar, não, porque pôs a tecnologia, então agora a coisa vai ser melhor, né? Vai ser mais seguro. Com certeza, acho, não duvido disso, não. O problema é que a gente não olha a outra parte, que é agora que esse dado está colocado num banco de dados na internet, um hacker pode roubar o dado. Antes ele não podia, entendi. certo? Antes esse acesso sequer Entendi. existia. Ele estava guardado E com a o sua que mãe, o seu poderia. cartãozinho de papel. Agora o hacker pode pegar, ele vai lá na internet e pega. Ele não sabe nem quem é você, mas ele pega. Certo? Entendi. Então, assim, no caso, o que seria algo para a segurança da criança, na realidade, pode se tornar algo totalmente inseguro. Pode ser um risco, sei lá, sim. pode ocorrer um sequestro, sei lá, Um vai saber. vazamento. Exato. Não é? Esse é o problema, né? E assim, a gente fala disso como se fosse uma coisa de filme, né? Não, gente, né? Tá acontecendo o tempo inteiro aí. Literalmente o tempo inteiro. Então, se antes a gente tinha a figura do indivíduo, agora o que a gente tem é a figura do divíduo, certo? Se antes a gente tinha a figura da massa, agora o que a gente tem é uma amostra das pessoas. Né? Porque apenas com essa amostra eu consigo prever movimentos do todo o resto daquela população. Então a gente dá liberdade às pessoas que estão sendo controladas, mas a gente vigia elas continuamente. E aí a ideia é sempre essa, o discurso é sempre esse. Não, é mais conveniente, é mais eficaz, não é? Para dar sustentação para essas coisas. Né? Os serviços, e a gente oferece, ao invés de produtos prontos, serviços ou ações. Por quê? Porque a gente monitora continuamente as pessoas, certo? Gente, eu vou parar aqui rapidinho só para chamar o pessoal, que tem uma pessoa aqui na porta, alguém tem que atender, tá? Só um minutinho. Só um pouquinho, vou ter que interromper aqui, tá? Só um minutinho, amigo. Bom, desculpem, voltando, já estamos acabando, tá? Então, esse monitoramento, essa liberdade que é vigiada constantemente, né, agora você consegue recolher dados dela quase que continuamente, em tempo real. Né? Por exemplo, né, a Apple faz um monitoramento de todos os lugares pelos quais você já passou com o seu iPhone, sem que você esteja com o GPS ligado, sem que você tenha sequer sinal de celular. Certo? Como que elas fazem isso? Tem uma tecnologia embutida em todos os iPhones para fazer esse monitoramento. Certo? Pouca gente sabe disso, mas isso acontece. Né? Notícia velha já, isso é de 2019. Tá? Esse par que a gente tinha na modernidade, de massa e indivíduo, dá lugar agora a uma coisa que a gente chama de amostra e o divíduo, que é a pessoa que já foi privada da identidade dela, já não importa muito. Né? O menino lá que você colocou a biometria dele, ele vai ser anonimizado, ele vai virar um número num banco de dados enorme, né? Que vai servir para gerar estatísticas para o governo depois. Quantos nascidos, como é que estava, qual a situação, qual o sexo, qual a renda média das pessoas que estão registrando esses meninos, certo? Não importa, o indivíduo que antes tinha alguma identidade, agora ele é um pouco privada dela. A identidade não importa muito, e ao mesmo tempo ela importa bastante, porque você vai recolhendo dados, né, sobre o comportamento muito específico desses usuários nas redes, né? E claro, aqui a gente tem uma centralidade do dado, né, nesses esquemas de controle, o que é diferente do que a gente tinha antes das sociedades disciplinares. E a gente tem casos, né, homéricos como esse daqui, em que, justamente pelo monitoramento contínuo, né, não sei quem conhece a Alexa, né, essas caixinhas de som que você chama, né, usa para chamar as assistentes, né, Alexa, acenda a luz, Alexa, quantos anos o Obama tem, Alexa, qual o ano da independência do Brasil, ou então você pode chamar qualquer um dos outros assistentes, né, a Siri, o Google Now, enfim. Justamente por a gente ter esse monitoramento constante, a gente tem casos, situações como essa daqui. A polícia queria ouvir a Alexa, que era testemunha de um possível assassinato. Quer dizer, uma casa onde tinha a Alexa, teve uma mulher que foi assassinada lá, e aí, obviamente, a polícia tem que recorrer aos dados que essa empresa, a Amazon,
recolheu da vida privada do dono desse aparelho. Por quê? Porque com base nos dados, ele pode conduzir a investigação, certo? Então, o nível, né, de monitoramento massivo que a gente tem. Isso tem muito a ver com Big Data. O que é Big Data? Para que vocês nunca mais esqueçam, tá? Big Data, nada mais é. Esqueçam aí a conversa dos marqueteiros, dos coaches quânticos, tá? Eles não sabem nada do que eles estão falando. O que é Big Data? Big Data, segundo as pessoas que estudam isso há décadas, segundo as pessoas que cunharam o termo, tá? Big Data nada mais são do que um conjunto de dados que contém um grande volume de dados que são processados ou recolhidos a uma grande velocidade e que esses dados são caracterizados por uma grande variedade. São os 3 Vs, tá? Big Data são os 3 Vs. Volume, velocidade e variedade. Você não esquece nunca mais, tá bom? Frequentemente, como esses bancos de dados são muito grandes, a amostra é igual ao universo. O que isso quer dizer? Se eu tenho um banco de dados, sei lá, o que as pessoas perguntam para a Alexa, por exemplo, ou o que as pessoas perguntam para o Google aqui no celular, se eu tenho um banco de dados disso, se eu pegar uma amostra disso, certo? Sei lá, né? Então aqui, ó, todos os dados que eu tenho, vou pegar aqui umas canetinhas, todas as perguntas que já foram feitas para a Alexa, tá bom? Essas aqui, são todas elas, né? Se eu pegar esse conjunto aqui apenas, né, com esse conjunto, com essa amostra, eu consigo intuir, eu consigo estimar o que é que tem no resto do conjunto, certo? Isso é o que a gente chama de análise preditiva, tá bom? É conseguir fazer previsões com base no que aconteceu no passado. A gente usa muito Big Data para fazer isso, e com frequência isso está certo, porque são questões estatísticas, não é? Se você tem uma amostra que é muito parecida com o resto, né, do universo, é muito provável que o que você está encontrando aqui represente esse universo, certo? Principalmente se o seu banco de dados for um Big Data, né? E aí a gente tem, né, outra coisa que está alimentando essa estrutura de controle atualmente é a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Também, para que vocês não esqueçam nunca mais. É simplesmente a conexão à internet de dispositivos sensíveis. Sensíveis no sentido de que eles têm sensores, tá bom? Então, quando a gente conecta dispositivos que têm sensores de internet, de telemetria, de LoRaWAN, de outras tecnologias de conexão, em rede, a gente chama isso de internet das coisas, certo? Nossa, mas isso é uma coisa do futuro. Não, em 2008, e portanto há mais de 10 anos atrás, a gente já tinha mais coisas do que pessoas conectadas à internet. Então a internet das coisas não é uma coisa do futuro, um dia vai acontecer, ela já está acontecendo há pelo menos 10 anos. Tá bom? Ok? Para 2021, a projeção é que a gente tenha mundialmente cerca aí de mais de 35 bilhões de dispositivos conectados. Só a título de informação, a gente tem 7 bilhões de seres humanos no planeta. Né? Então, portanto, 5 vezes mais, né? Coisas do que pessoas conectadas à internet. Um exemplo, né, de tecnologias que estão ganhando corpo nisso, inclusive aqui no Brasil, pela Xiaomi, por exemplo, são as pulseiras ou relógios inteligentes. Né? O que elas fazem? Um monitoramento massivo de todas as informações biométricas do seu corpo. Né? Elas vão monitorar o seu batimento cardíaco, as calorias que você queimou no dia, quantos passos você deu, a distância que você andou, quantos andares você subiu, certo? Algumas conseguem medir o nível de oxigenação, tá, do seu sangue, quantas horas de sono, qualidade do seu sono, enfim. Né? E elas estão sendo vendidas por preços muito caros mesmo, que é coisa de tipo R$50. Você compra um negócio desse. Então, já é uma tecnologia que está começando, ainda está muito no início, não tem nem comparação com o mercado celular, mas que está começando, essa das pulseiras inteligentes, a se massificar. Então, as pessoas, inclusive, criam comunidades para disputar quem perdeu mais calorias, quem deu mais passos, e não sei o quê. Enfim, né? Já há algum tempo. Mas a gente não precisa ir longe, não precisa olhar para essa coisa aqui, para muita tecnologia, para ver a internet das coisas. Como eu disse para vocês, televisões conectadas à internet são a internet das coisas. Isso aqui, a rigor, é um telefone conectado à internet, certo?
A gente pode chamar de internet das coisas também. É um dispositivo dessa rede, certo? E aí, à medida, né, que vão evoluindo as tecnologias de smart homes, a gente vai tendo cada vez mais dispositivos. Por exemplo, e as violações de privacidade também vão ficando cada vez mais sérias, né? Não sei quem conhece esses robozinhos aspiradores que ficam limpando casa, já viram? Sim? Inclusive, eles estão ficando mais baratos também, né? Você liga, bota ele no chão, ele sai limpando a casa, sozinho, né? Ele funciona bateria e tal. E tem alguns que são conectados à internet, né? O que aconteceu foi que uma fabricante desses robozinhos começou a monitorar onde eles estavam andando dentro da casa, né? E obviamente, como eles limpam a casa inteira, o chão inteiro da casa, eles tinham uma planta da casa das pessoas que compravam esses robôs aspiradores, certo? E começaram a vender as plantas dessas casas para escritórios de arquitetura. Então, vejam o nível que a gente está chegando. Isso é velho, tá? Já 2016, essa notícia. Deixei o link lá para vocês darem uma olhada. Tudo bem? Então, vejam que a gente está falando de uma coisa que não é que um dia vai acontecer, no futuro distante. Não, isso está acontecendo. Já tem anos que está acontecendo. Certo? E a tendência é que a gente tenha cada vez mais aparelhos conectados. Então, como eu disse para vocês, além, né, do celular, né, que todo mundo já tem, agora a gente está vendo um crescimento muito grande no Brasil dessas caixinhas de som conectadas à internet, as Smart TVs, que já são quase onipresentes, né, e lâmpadas também, que são mais baratas, né, que você conecta na internet, você programa ela para acender em algum momento, apagar, né? Câmeras também são coisas, né, que a gente tem conexão à internet, né, quem tem estabelecimento comercial, empresa, né, já usa isso há muito tempo também. Né? E isso também é a internet das coisas, certo? E aí a gente chega nesse último tópico, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, né, que é justamente nessa miríade de conexões, nesse mar de dados que estão sendo recolhidos, a gente tem agora uma legislação no Brasil para proteger os dados sensíveis e confidenciais de pessoas naturais. O que isso quer dizer? Não é para proteger dados de empresa, tá? É para proteger os dados de mim e de vocês, pessoas comuns, réis mortais, tá? Civis. E ela serve como suporte, né? Serve como suporte, mas também como ameaça ao trabalho de reportagem. Vou tentar mostrar um exemplo aqui. Ela está sujeita atualmente ao acompanhamento da ANPD, e ela tem um cumprimento obrigatório por qualquer empresa privada e por órgãos públicos, certo? Inclusive, deixei o link aí para vocês, isso aqui é muito bom para a pauta, tá? De um link do site da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade dos Dados. Eles têm lá um monitor de ações que já foram protocoladas na Justiça com base em violações da LGPD. A lei é muito nova, mas já tem muita gente entrando com ação e ganhando, né? Uma delas, inclusive, que estava no topo aqui, olha só, ó, LGPD, deu vitória, o tribunal deu vitória em primeira instância para uma pessoa que entrou com ação pedindo um valor de R$10 mil de indenização por danos morais contra um jornal, certo? Com base no artigo 2 da LGPD. O que está dizendo a ação que ela entrou? A matéria jornalística divulgou o extrato bancário e contra-cheques do titular, né, da pessoa que estava sendo alvo da reportagem, considerando informações excessivas e desnecessárias. Acabou. O jornal vai ter que pagar R$10 mil, certo? Para o sujeito que teve os dados divulgados no jornal, com base na LGPD, certo? Isso é bom, porque protege os direitos das pessoas, mas também pode ser uma barreira para a investigação, né? Porque pode ser que esse cara que teve os dados expostos aqui, ele esteja sendo investigado por corrupção, por exemplo. Pode ser um político, não é? E aí a matéria vai ter que ser tirada do ar, muito provavelmente, além do pagamento da multa, porque ela foi além do necessário, expôs dados pessoais desse sujeito. Né? Outro problema é aquela coisa do maior vazamento de todos os tempos, né? O que saiu num site especializado, que é bem legal, recomendo que vocês acompanhem, tá? Esse aqui chama The Hack, foi que, na verdade, esse vazamento jamais existiu. Ele é apenas uma coleção de alguns dados públicos que já estavam disponíveis aí na internet. Aí um sujeito compilou
né, e colocou lá na Deep Web. Só isso. Aí a firma, essa PSafe, lançou um comunicado para a imprensa falando: teve o maior vazamento de dados no Brasil e não sei o quê. Os jornalistas, sem nem investigar, sem nem perguntar a alguém, né, outra pessoa da mesma área, olha, foi realmente um vazamento, né? Dá para saber a origem disso daqui, né? Minimamente fazer uma entrevista, pegou o comunicado de imprensa e publicou. Vocês devem ter acompanhado, saiu em todos os jornais. Maior vazamento de todo. Mentira, era uma fraude. Não tinha vazamento nenhum. Os dados eram públicos. Eles foram compilados por um sujeito que colocou tudo num arquivo único. Só isso. Certo? O que é isso aqui? Jornalismo mal feito, né? Com base nisso. Né? Outro problema, né? Sua farmácia pede o CPF, já devem ter passado por isso, né? Ah, mas é para desconto. Mas eu não quero dar o meu CPF para desconto. Eu quero pagar mais caro só para mim não dar o CPF. Já aconteceu comigo. Ah, não, então então não vende. O quê? Não, não vende. Só vende se você der seu CPF. Ah, então, sinto muito. Eu saí da farmácia, né? Mas veja, tem uma lei em São Paulo agora que está proibindo, evidentemente, que as farmácias façam isso. Né? O que elas fazem com esses dados? Vendem para planos de saúde, para terceiros que vão comercializar alguma coisa, né, com base nos seus dados de compras de remédios. E o problema, a LGPD protege isso, ela diz que a coleta de dados por empresas é legal, tá? Ela não proíbe isso. O que ela proíbe é o uso escuso desses dados. Se alguém te perguntar a partir de agora, numa farmácia, olha, é para desconto, você tem que saber o que é que vai ser feito com esse dado, para onde ele vai ser repassado, quem vai receber ele. Certo? É direito seu, segundo a LGPD. Certo? Então, é uma tentativa da gente garantir algumas liberdades, né, e alguns direitos mínimos dentro dessa democracia que a gente tem hoje, que é absolutamente vigiada. Certo? Era isso, gente. Desculpem, eu levei aí muito para frente, né? Mas não queria ter levado até tanto, mas era isso que para a gente hoje. Não sei se tem questões, problemas. Vendo o que você está falando. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Já foi comprovado em pesquisas que o Google ele faz um controle do que nós pesquisamos, escrevemos, né? E ele, dependendo do que nós escrevemos ou pesquisamos, eles transformam isso, o Google transforma isso e, como se diz, vamos supor, eu pesquisei um tênis. Aí depois vai surgir várias propagandas de tênis. São exemplos. Eles transformam isso em comércio, para comercializar. Isso é possível também em controle de voz? Por exemplo, você está conversando com um amigo seu, nossa, fiquei sabendo, uma conversa até pessoal mesmo. Fiquei sabendo que tá vendendo uma roupa no lugar tal. Eles fazem esse controle também? O Google de fato escuta o que você está conversando ou não? Porque já teve até caso. Já teve até caso comigo mesmo, de eu estar conversando com uma pessoa, e do nada a mulher lá do Google pegar e falar assim: esses são os resultados da sua pesquisa, sendo que eu nem pedi para pesquisar nada, entendeu? Não, o que você está falando é normal. Inclusive, a gente assusta às vezes, né? Fala, nossa, mas eu nem pesquisei em lugar nenhum, eu só falei com alguém e o negócio apareceu para mim. Mas aí, veja, sempre tem... Aí é uma coisa que é perfeita para tentar exemplificar essa diferença aqui. Antes, o controle que a gente tinha, ele era muito direto, ele era circunscrito. Então, esse negócio de ficar ouvindo, colocar um gravador, ficar filmando as pessoas, isso é velho, isso é das sociedades modernas. O que é contemporâneo, o que é do nosso tempo, é um tipo de monitoramento que é muito mais sofisticado, que é pelo dado, não é? E aí, veja, teve um caso com uma aluna, né, que nem você, falando, olha, mas eu não pesquisei e tudo mais. O exemplo que ela deu foi, eu sou professora, não é? Eu só falei numa sala de aula sobre um livro, numa aula de inglês e não sei o quê,
E aí, logo quando eu cheguei em casa, eu nunca pesquisei esse livro, eu só falei nele, mas eu nunca pesquisei, nunca comprei, nunca digitei nada sobre ele. Quando eu cheguei em casa, terminou a aula, eu abri o Instagram e estava lá o anúncio do livro para mim. É porque ele escutou meu microfone. Sempre tem uma explicação melhor, mais sofisticada, mais inteligente do que eles estão nos ouvindo, eles estão nos filmando. Qual foi, depois a gente foi conversando em como que a gente chegou, né, naquele caso em específico. Ela comentou sobre isso na sala de aula. Uma aluna dela, que é amiga dela no Facebook e segue ela no Instagram, procurou o livro para comprar na Amazon. E aí, obviamente, pelo vínculo dos interesses desse usuário aqui, com esse que está conectado com ela, que é amigo dela no Facebook, ela fez a sugestão para ela também. Porque com base na atividade dela, ela falou, olha, é possível que você queira esse produto também. Pode te ajudar, mas... Então, Agora Você sabia que isso tá é sobre psicologia do consumidor? É isso, entra? Como é que é? Vamos mandar para depois a gente falar. Professor, desculpa, o microfone estava ligado. Uhum. Não, eu terminei a explicação. Né? Eu estava conversando com outra pessoa. Oh, que pena. Não, tranquilo. Eu terminei a explicação, né? O que eu disse é que sempre tem uma explicação melhor do que essa de estar ouvindo ou filmando, né? Isso é muito 1900, né? E a gente está em 2021. Então, os métodos que a gente tem de monitoramento, eles são muito mais sofisticados, né? É muito melhor para você fazer um monitoramento contínuo de dados, de atividade, de serviço, do que ligar a câmera das pessoas, certo? Mas assim, se for parar para analisar, já que eu estava conversando com isso com outra pessoa, isso entra também até no ramo da psicologia, né? Porque, por exemplo, você pega e conversa, fala, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo, aí o Google pega e joga, aí você fica olhando, fica buscando, até que você fala assim, quer saber? Vou comprar, porque você já olhou tanto. Sim, elas agenciam nossas ações, né? Acabam que influencia bastante, né, nas nossas ações. A Rayane falou aqui, obrigado, beleza. Mais alguma questão, gente? Problemas? Reclamações? Não, professor, eu agradeci pela aula mesmo. O tema é muito interessante, muito bom. Daria para rodar a madrugada. Não, com certeza. É muito, ainda mais para mim, né? Que eu estudo isso, desculpem, tá? Não era para levar até esse horário, mas. Não, professor, mas ouvir um especialista do assunto falando, meu Deus, não tem nem o que falar. Só agradecer. Bom, beleza, gente. Boa noite, até a próxima, professor. Muito, muito obrigado. É isso, então. Eu que agradeço vocês. Boa noite, gente. Valeu. Obrigada pela aula, professor. Boa noite. Eu que agradeço. Até mais.